Você primeiro, né, Leila, Walter, todo o grupo aí pelo convite. Eu também sou membro, membro que a gente fala que depois que a gente conhece, que a gente participa, a gente nunca deixa de ser membro, né? Pode ser aonde a gente estiver, a gente tem uma ligação afetiva também com a temática, com os produtores e com todo o grupo. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje e poder falar com vocês sobre um tema que eu me apaixonei, e uma das culpadas também é a Leila. Desde a época da graduação, ela falava muito com a gente de agricultura orgânica, e sem querer, né, ou por querer, vai saber, a gente nunca sabe, eu fui fazendo a minha trajetória toda profissional nessa área, e hoje acabou que eu trabalho com o que eu gosto, e trabalhando com a certificação orgânica, que além de ser muito prazeroso, me fez estudar bastante, me fez aperfeiçoar bastante. Eu estava até lembrando hoje, Leila, que a gente foi fazer uma palestra na SIC, nem sei que ano que foi, você falou comigo, não, você vai dividir comigo e vai fazer falar a parte de legislação de orgânicos. Que eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, essa lei é muita coisa, como que eu vou falar isso sozinha? E aí, infelizmente, você teve um imprevisto pessoal e acabou que a gente não fez a palestra, mas eu fiquei assim... Foi a minha sogra que faleceu, foi triste, né? Minha sogra faleceu. Foi, e eu fiquei desorientada a semana inteira pensando como que eu ia apresentar aquilo que eu não tinha nem noção. E aí a gente vê que tem que estudar mesmo, que a agricultura orgânica vai muito além do que a gente pensa, né? Muitos agricultores, muitos produtores já fazem isso corriqueiramente, mas quando a gente opta pela certificação, a gente tem que seguir um protocolo que é todo regulamentado por lei. E a gente só consegue seguir esse protocolo quando a gente estuda mesmo a legislação. E hoje eu sei, vamos supor, uns 10% a mais do que eu sabia naquela época, porque o conteúdo é muito dinâmico, a propriedade rural é muito dinâmica, né? Muda o tempo todo, as práticas culturais mudam, vão se aperfeiçoando, então a gente tem que estar sempre em aprendizado. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês, só para a gente guiar a nossa conversa, mas vocês podem ficar à vontade para me interromper e para a gente fazer mais uma conversa mesmo, não precisa ser só uma apresentação. Vou colocar aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá aparecendo aí? Já tá disponível? Eu tô vendo. Então, tá bom. Eu vou só falar um pouquinho para vocês, né? Eu sou a Maiara, hoje eu sou assessora técnica na Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário, dentro da Diretoria de Agricultura Familiar. Então, eu sou engenheira agrônoma, fiz mestrado em Ciências Agrárias na área de produção vegetal na UFSJ, no campus Sete Lagoas, e atualmente estou na coordenação do programa Certifica Minas Orgânico, que é composto pela CEAPA e suas vinculadas, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. E aí, eu vi que, tentei até assistir lá pelo YouTube, já aconteceram várias palestras, né, que falaram de certificação orgânica, mas só para a gente ter um norte aqui na conversa, posso estar falando alguma coisa repetida, mas para a gente introduzir o assunto, é importante a gente pensar o que é certificação e por que buscar a certificação orgânica. Então, a certificação é uma declaração formal de ser verdade, e ela é emitida por alguém que tem uma credibilidade, autoridade legal ou moral para falar e para dar essa garantia ao consumidor desse produto. No nosso caso da certificação orgânica, a gente tem na certificação por auditoria um terceiro elemento, que é o Inmetro, que garante essa veracidade daquelas informações, né? Então, a certificação orgânica é um processo voluntário, lembrando que quando o produtor decide comercializar o produto como orgânico, essa certificação passa a ser compulsória, apesar de ser um processo voluntário para a entrada, né, adesão, e aí ele vai ter um produto diferenciado, dependendo do mercado, ele pode ter até uma garantia de um preço melhor, por exemplo, nos mercados institucionais, tem uma maior visibilidade,
uma agregação de valor no seu produto, além de uma responsabilidade socioambiental, conforme as normas e os regulamentos previstos na legislação. E aí tem diversos tipos de certificação voltadas para a produção agropecuária, a produção sustentável. No caso, eu coloquei 3 exemplos aqui, do Fair Trade, do chamado comércio justo, e do Rainforest, que visa mais as questões biológicas, de respeito à natureza, entre outros fatores aqui. Além, claro, da certificação orgânica. Dentro do estado de Minas, muita gente não conhece, mas a gente tem um programa regulamentado por lei, que se chama Programa Certifica Minas. Esse programa tem vários escopos de produtos agropecuários que podem ser certificados pelo Estado. Então, o IMA, como organismo certificador de produto, faz essa certificação, juntamente com a parceria da Emater, que prepara o produtor, que faz a parte de assistência técnica, a EPAMIG, que vem com a parte de pesquisa e transferência de tecnologia, e a CEAPA, Secretaria, como coordenação de todo esse programa. Então, tem diversos tipos de certificação. A certificação orgânica é uma certificação regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Então, ela não é do estado de Minas. Ela está dentro desse programa Certifica Minas, porque o IMA é um órgão estadual. Mas a gente deixa bem claro que essa é uma certificação federal regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Todos esses outros escopos, né, o leite, o queijo, cachaça, café, são protocolos mineiros, então são as certificações que só o estado de Minas oferece para os seus produtores. Uma outra certificação que também é muito conhecida e que muitos produtores utilizam nesse momento de conversão da produção orgânica é o programa Certifica Minas SAT, que é sem agrotóxico. Então, nesse primeiro ano, quando ele começa a fazer a adaptação da sua propriedade, o produtor pode escolher entrar nesse programa e já pode vender o produto dele com um diferencial, que é um produto sem agrotóxico. Lembrando que no SAT é permitido o uso de adubo sintético, então, se ele visa a certificação orgânica, ele também tem que começar a diminuir e preparar a sua produção para não utilizar mais esse adubo, né? Então, é um programa desenvolvido pelo governo, totalmente gratuito para agricultor familiar com DAP ativa, então, isso aí é um fomento, uma política pública que o Estado oferece, e é uma forma com que a gente tem de convidar o produtor a participar desse processo. E quando a gente fala de certificação e desse programa Certifica Minas, o produtor enxerga a sua propriedade de uma outra forma. Então, esse é um depoimento de um produtor que certificou o café dele, que ele fala que a roça dele deixou de ser simplesmente uma roça e se tornou uma empresa. Então, esse é um dos benefícios da certificação. Você tem um controle de tudo que acontece na sua propriedade. Controle de gastos, controle de lucros. Então, é possível fazer um balanço no final do mês, além de todos os outros benefícios que a gente ainda vai ver nessa conversa aqui hoje. E quando a gente fala de certificação orgânica, a gente está buscando um produto orgânico, que é regulamentado pela lei. Então, pela legislação brasileira, esse produto é obtido num sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de um processo de extrativismo sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. E aí, a gente tem diversos tipos de certificação orgânica, né? Tem o credenciamento, que é feito das associações que fazem venda direta, a certificação por auditoria e o sistema participativo, que foi o tema do último encontro com vocês. Então, vou me ater apenas à certificação por auditoria. A gente pode ver que o produto, ele já vem identificado pelo selo do CISORG qual o mecanismo de certificação que aquele produto foi produzido, né? Esse aqui é um exemplo da cebola que é certificada pelo IMA, então vem o selo do CISORG e o selo da certificadora. Esse selo até mudou com aquele do slide anterior que eu mostrei para vocês. E aí, por que muitos produtores buscam a certificação por auditoria e a certificação orgânica por auditoria? Pela demanda de mercado também. Além disso,
o produto orgânico, ele tem uma crescente ascensão no mercado. Além do produtor querer um produto de qualidade certificado, a preocupação com o meio ambiente, com as práticas culturais, com a segurança dos trabalhadores, tudo isso está sendo levado em conta. Então, assim, em 2016, eu até procurei um dado mais recente, mas eu não achei, assim, tão claramente, que 20% era a previsão de crescimento da produção orgânica. Hoje em dia já deve estar muito maior isso aqui. Agora, esse dado aqui ainda continua sempre frequente quando a gente conversa com o produtor em relação à comercialização, que é de 30% a 40% a diferença do preço do produto ao consumidor final. Aqui é uma lista dos países que mais produzem, né, que agricultura orgânica. Aqui a Austrália em primeiro lugar, e a gente tem o Brasil aqui em 12º. E considerando a área cultivável do Brasil, o clima tropical que a gente tem, nós temos muito espaço ainda para expandir a agricultura orgânica dentre os nossos produtores, né? E os produtos mais consumidos pelo produtor, pelo consumidor, vem o alface, tomate, e aí os outros em menor quantidade aqui. Isso depende muito também daquelas questões quando sai a lista de produtos com maior índice de contaminação, né, por agrotóxico, aí faz com que automaticamente a demanda daquele produto orgânico também aumente. Então, isso é uma variável aí que um dado sempre depende muito do outro. O número de produtores no site do MAPA de 2010 a 2018 cresceu 300%, então só no ano de 2019 a gente tinha 17, quase 18 mil, né, produtores orgânicos certificados cadastrados no MAPA. Isso é muito importante porque ele tem que estar cadastrado no Ministério da Agricultura, né, para comercializar o produto como orgânico, e isso é muito importante para esses 18 mil, então a gente sempre frisa a importância de se buscar uma dessas formas de certificação, para regulamentar a sua produção. Né? Aqui eu coloquei um pouquinho da legislação de orgânicos. Essa legislação a gente sempre fala para buscar no site do Ministério da Agricultura, porque todas elas sempre estão sofrendo atualizações e podem ter revisões, então é importante buscar a versão atual. A IN 46 mesmo é um exemplo dessa, né, que está sendo revisada. Essas aqui são as que eu uso mais diariamente, para dizer assim. Então, para facilitar a busca, sempre a Lei 10.831, que instituiu, né, a produção orgânica. A Instrução Normativa número 18, que fala do selo, como que é o tamanho, cor, todas as regulamentações. A 19, que vem com os mecanismos de certificação, como que credencia uma auditoria, né, como que faz todos os processos de credenciamento, documentos necessários, as normas de rotulagem, de comercialização, são todas nessa instrução normativa número 19. A instrução número 18, que fala do processamento dos produtos, substâncias permitidas, nessa etapa da produção. E a instrução 46, que é a nossa Bíblia, né, que é o famoso pode ou não pode na agricultura orgânica. Então, sempre que alguém me pergunta, posso usar tal produto? Na instrução normativa 46, é onde você tem essa informação. Nem sempre essa informação é tão clara, às vezes você vai ter que buscar a sua certificadora ou a sua OPAC para entender ali como que vai funcionar o uso daquele produto, mas sempre a primeira consulta é na instrução 46. E aí, a instrução 19, que vai definir as formas de certificação que a gente tem. Então, essas siglas, né, OAC, OPAC, OCS, SPG, vêm todas explicadas dentro da instrução normativa número 19. Aqui tem um quadrinho que eu uso para ficar mais claro, para as pessoas entenderem sobre esses mecanismos. E eu gosto sempre de lembrar que, independente de qual organismo de certificação vai ser escolhido para o produtor certificar a sua propriedade, a legislação vigente é sempre a mesma. Então, o Ministério da Agricultura regulamenta todos os tipos de mecanismos. Então, o produtor que esteja aqui
produzindo via sistema participativo, um produtor que escolha a certificação por auditoria, ou que escolha fazer um cadastramento no Ministério da Agricultura, tem sempre que seguir as mesmas normas. Então, não há diferença entre os mecanismos. A questão é o que cada mecanismo vai oferecer e tem um regimento próprio, mas a norma de produção orgânica é a mesma para todos os 3 tipos. Isso é muito importante, que tem que ficar muito bem claro. Como os outros mecanismos, já houve várias conversas por aqui, eu vou falar mais aqui do OAC, que é o Organismo de Avaliação da Conformidade, que é o que a gente chama de auditoria. Qual que é a diferença desse mecanismo? Ele também é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, mas ele tem um outro fator aqui, o que a gente brinca que o MAPA é a mãe, né, que é a mãe de todos, e o Inmetro é o pai, porque às vezes o mesmo um irmão não pode ser filho de outro pai, né? Então, aqui o Inmetro seria o outro pai da certificação por auditoria. Ele que vai fazer a regulamentação do que a gente chama de sistema de gestão da qualidade. Esse sistema de gestão da qualidade é dado pelas normas ISO, a 17.065. Além disso, tem a norma ISO 19011, que faz o treinamento, regulamenta a conduta do auditor no processo de certificação. Então, a certificação por auditoria também pode ser feita individual ou em grupo, tem essa possibilidade, muita gente não sabe disso. Ela também dá direito ao uso do selo do CISORG, que vem escrito embaixo, certificação por auditoria. E também vai resultar num produto orgânico para o mercado. Isso tudo vai depender do perfil do produtor rural. Então, assim, ele tem que conhecer, né, a gente que trabalha oferecendo esse tipo de certificação, a gente sempre deixa claro isso, vai depender do perfil do produtor. Outra coisa que eu falo que é importante da gente lembrar, é que se um produtor quiser fazer parte de uma OPAC e certificar por auditoria também, ele também pode ter os 2 tipos de certificação. Porque muitos dos produtores preferem ter sua autonomia, ter a sua certificação individual por auditoria, mas quer participar do grupo do OPAC, quer ter essa troca com os produtores que acontece no sistema participativo. Às vezes, aquela associação com que ele frequenta, que ele está associado, tem um sistema participativo de garantia. Então, ele não quer desvincular, e isso é permitido pela legislação, o produto dele. Se for o mesmo produto certificado nos 2 mecanismos, vai ter os 2 selos do CISORG, identificando qual tipo de certificação que ele tem. Então, isso é permitido e é super comum de acontecer, tá? Então, falando de certificação por auditoria, a gente tem uma gama de certificadoras particulares aí no mercado hoje. Dentre as mais famosas, né, tem o IBD, que faz muito produto processado, a gente vê muito no supermercado, e a gente tem o IMA, que é para a gente que é mineiro, é um grande mérito nosso, porque é uma das certificadoras, acho que agora já tem até uma outra estadual, mas foi o primeiro órgão estadual que foi certificado e acreditado pelo Inmetro para fazer uma certificação por auditoria orgânica. E, além disso, com um custo 0 para agricultor familiar. Isso é muito importante. Quem não é agricultor familiar, quanto que paga para certificar no IMA? Está mais ou menos em torno de, acho que é R$400. Então, assim, se a gente for ver pelos dados de mercado que eu já consultei, uma certificação por auditoria em certificadoras particulares gira em torno de uns R$10.000 por ano. O IMA oferece para quem não é agricultor familiar a custo de R$400 por auditoria. São feitas 2 auditorias no ano, então o custo médio aí é de R$800 para certificar por auditoria. E a certificação é igual a quem vai escolher o IBD, quem vai escolher a EcoCert, quem vai escolher a Tecpar. Então não tem diferença, só que esse preço é só para os produtores rurais do estado de Minas Gerais, que é uma política pública oferecida pelo estado. E aí, quando a gente fala de IMA e certificação, todo mundo tem um certo espanto. Eu até tinha falado com a Leila, convidei os colegas do IMA, da Gerência de Certificação, para falar, mas por questões de agenda,
o Rogério até permitiu que eu falasse para vocês sobre essa função do IMA, né? O IMA, ele desenvolve diversas ações, ele faz atividades na área de educação sanitária, a fiscalização sanitária, tanto vegetal quanto animal, a sanidade, a regulamentação e credenciamento de agroindústrias e também a certificação. E aí, por que causa espanto quando a gente fala de certificação? Porque todo mundo enxerga o IMA como órgão fiscalizador, né? Tem muito produtor que tem medo do IMA entrar na propriedade. E quando você opta pela certificação, o serviço prestado pelo IMA é totalmente diferente daquele de órgão fiscalizador. O auditor que vai na sua propriedade, ele assina um termo de confidencialidade, então as informações que são vistas ali são relacionadas à certificação. É um processo totalmente imparcial. O produtor não precisa ter medo de receber esse auditor do IMA dentro da sua propriedade. E aí, outra vantagem dessa certificação que é feita pelo governo de Minas, né, do programa Certifica Minas, que ele envolve 3 esferas governamentais, 3 órgãos, que vêm junto com a Emater. E por que a gente precisa da assistência técnica junto da certificação por auditoria? É o que a gente fala, que eu escuto muito por aí, que a certificação por auditoria é um processo mais complexo, né? A gente escuta muito falar isso, que é mais difícil, complexo, são muitos documentos. Tem vários documentos que são necessários de preenchimento, porque o próprio sistema de gestão da qualidade, que o próprio Inmetro cobra isso do próprio IMA, então isso tem que ser feito. E aí, quando a gente vem com o serviço de assistência técnica, o extensionista vai auxiliar o produtor nas técnicas de manejo orgânico, no atendimento às normas do CISORG e também vai auxiliar o produtor a ter uma eficiência no processo de solicitação e manutenção da sua certificação por auditoria. Então, aqueles erros mais comuns de formulário que não vem assinado, que não vem com a informação que precisa ter naquele campo, a assistência técnica vai ajudar e muito o produtor rural a ingressar nesse programa. Então, aqui estão apresentadas algumas técnicas, né? A questão da compostagem, das sementes e mudas, do EM, todas que são trabalhadas junto com a assistência técnica e o produtor rural. Os compostos orgânicos, né? O famoso Chinocão, que a gente conhece aí do nosso colega Fernando Tinoco. Então, são várias técnicas que vão auxiliar aquela produção para que ela se adeque às normas da produção orgânica. E aí, a Emater, né, presta esse serviço junto com o programa Certifica Minas para os produtores e agricultores familiares do estado. Quando a gente faz esse programa multidisciplinar com esses 3 órgãos vinculados da Secretaria de Agricultura, a gente tem outros benefícios, que a gente tenta fazer uma troca com os produtores rurais. A CEAPA oferece, junto com as vinculadas, né, um treinamento para consultor externo. Então, quem é profissional da área que deseja trabalhar com a certificação, para todos os escopos, isso não é só para certificação orgânica. Acontece esses treinamentos de consultores, então a gente faz a passagem do checklist, tem a parte da matéria explicando a assistência técnica, como que é feita, e no último dia do curso a gente faz uma visita numa propriedade certificada pelo programa. O curso é totalmente gratuito para os profissionais. Esse ano a gente está terminando agora de fazer o curso EAD, então ele vai ficar uma plataforma online, que vai ser muito mais fácil e mais acessível, para que as pessoas possam conhecer as normas dos programas de certificação. A gente faz a visita aí, né, no campo, então vai sempre um colega do IMA, um colega da IPAMIG, a Ju aqui, o Tinoco representando a Emater, então vai sempre um colega de cada instituição para falar sobre a sua participação dentro do programa de certificação. Além disso, além de treinar os consultores externos, a gente sempre faz um curso para os técnicos que trabalham no estado com a certificação orgânica. Isso porque a certificação é muito dinâmica, então a gente treina esses profissionais para que eles possam oferecer o serviço aos produtores rurais do estado. Isso aqui foi lá em Viçosa que a gente fez um grande treinamento aí no ano passado. Esse ano, com a pandemia, a gente não conseguiu fazer esse treinamento ainda para os técnicos do sistema.
E aí a gente vem falar da certificação por auditoria do IMA. Eu separei aqui alguns passos, é muita informação, então, assim, só para despertar o interesse de vocês, depois a gente pode continuar essa conversa. Primeiro, como que inicia o processo de certificação? Muita gente tem dúvida, né? Eu tenho interesse em certificar, mas eu não sei como que eu começo. Alguns dos formulários e documentos. Como que funciona a auditoria, a inspeção, a visita que é feita na propriedade? E, por último, a obtenção do certificado. Então, como iniciar o processo? O primeiro passo, tem o site tanto do IMA, quanto o site do programa Certifica Minas. Então, é www.ima.mg.gov.br/Certifica Minas. E aqui também tem um contato direto da gerência de certificação, porque como o IMA é o órgão certificador, esse primeiro contato é direto com eles, né? Claro que se o produtor também quiser entrar em contato com a Emater, já tem um trabalho de assistência técnica, a Emater também vai auxiliar nesse processo e já vai chegar com os documentos mais redondinhos, né, para o IMA analisar e marcar a auditoria, a visita de inspeção na propriedade. Então, aí, quando você entra no site, você tem ali as instruções, mas o primeiro documento que tem que se preencher é esse formulário de requerimento de certificação. Então, aqui vão ter as informações do produtor, endereço, nome, qual o escopo que ele quer. O IMA hoje oferece o escopo animal e vegetal, tanto de produção primária quanto de processamento. Então, ele tem esses 4 escopos hoje à disposição do produtor. E aqui vem uma análise de documentações. A lista parece grande quando a gente olha assim, mas tem muita coisa aqui que não se aplica a todos os produtores. Então, por exemplo, a produção primária, vão ter alguns documentos aqui que não se aplicam, né? Então, aqui tem o próprio documento do IMA, que é o DAI, quando não é agricultor familiar, o contrato. Então, não precisa assustar com o tanto de documento que pede aqui. Em cada caso, é feita uma avaliação e alguns documentos não se aplicam. Outro documento muito importante, que é o mesmo que também é utilizado no SPG, que é o formulário de caracterização e manutenção das atividades produtivas. O que é esse formulário com esse nome tão grande? É o antigo caderno de manejo do MAPA. O IMA, como certificadora, criou um formulário próprio. Então, ele pegou algumas perguntas que tem nesse caderno de plano de manejo e fez um formulário que vem seguindo uma ordem de acordo com a legislação. Então, é muito mais fácil o preenchimento. Esse formulário, ele passou pelo Ministério da Agricultura e passou pelo Inmetro para validar o formulário. Então, tudo que está ali está de acordo com a legislação e o produtor vai preencher esse plano de manejo de acordo com a realidade da sua propriedade. E isso é muito importante. Todas as informações que são preenchidas no plano de manejo têm que estar de acordo com o que está acontecendo na propriedade rural. Quando a gente passa por todo o processo, a gente manda o requerimento, entrega os documentos que fazem parte ali daquele checklist, preenche o plano de manejo, o IMA analisa os documentos e vai dar um ok para marcar a visita na propriedade rural. Então, tem 2 tipos de auditoria, a auditoria inicial e a auditoria de manutenção. Então, sempre começa com a inicial e todas as outras a gente chama de manutenção. Essa auditoria acontece com um checklist, então é uma lista de verificação, que são informações retiradas da legislação vigente, que o auditor vai avaliar se aquele item está conforme ou não conforme à legislação. Então, é um documento, aqui tem uma foto de uma auditoria numa propriedade de café, os auditores aqui é o Rogério, gerente lá de certificação, e esses 2 colegas aqui, ó, são auditores do Inmetro. Então, isso aqui foi uma auditoria que o IMA estava passando. O IMA foi lá auditar a produtora e o Inmetro estava auditando o IMA. Então, por isso a complexidade da certificação por auditoria. O Inmetro também avalia tudo que o IMA faz. Então, às vezes a gente fala, eu escutava muito quando estava no IMA, nossa, mas você é muito rigorosa. A gente tem um critério de avaliação, um cuidado com os formulários, com os documentos, porque a gente também é auditado. Então, qualquer coisa que a gente não veja ou que passe despercebido é não conformidade para o próprio IMA. Então, a gente
tenta manter um sistema de gestão da qualidade o mais próximo do perfeito possível, né? Claro que a gente sempre pode ter algum desvio, algum problema, alguma não conformidade para resolver. E aí, o que é visto nessa propriedade? Várias coisas são observadas. As boas práticas de produção, controle de serviços, as pragas, como que é feito o cuidado, atenção quanto à fertilidade, quais são os produtos que são usados nos compostos, né? As práticas agroecológicas, manejo de mato, ciclagem natural, manutenção da biodiversidade, isso é muito importante. Então, tudo que vem falando em toda a regulamentação da produção orgânica é observado no dia da visita na propriedade rural. A gente brinca, né, que é uma foto de um café orgânico, aqui é manutenção da biodiversidade e manejo do mato. Então, tá tudo aqui preservado e convivendo perfeitamente dentro da produção orgânica. Aquilo ali foi manipulado para que ficasse desse jeito. Então, tem um equilíbrio dentro da propriedade. Para as pessoas que estão de fora, acham, nossa, que propriedade suja, está cheia de mato. Mas aquilo ali é um equilíbrio, né? É uma biodiversidade que está sendo preservada. E aí, por que a gente não pode assustar quando a gente chega na propriedade? Porque tudo que estava ali no plano de manejo tem que estar refletindo na hora que o auditor chega na propriedade rural. Quando a gente olha no espelho e assusta, tem alguma coisa errada. A gente fala, opa, tem alguma coisa aqui que não saiu conforme o planejado. E é esse susto que a gente não quer que o produtor tenha na hora que o auditor vai na sua propriedade. E aí, a gente vem, o auditor percorre toda a propriedade, analisa todos os documentos, conversa com o produtor rural, mas ele não decide pela certificação. A decisão final da certificação é dada só por um grupo técnico dentro da gerência lá em Belo Horizonte. Então, o produtor rural, por exemplo, lá em Sete Lagoas, né, que está lá fazendo auditoria numa propriedade, ele vai recomendar ou não, de acordo com os itens que ele viu e das conformidades que ele observou. Quando chega esse documento em Belo Horizonte, tem uma reunião para avaliação e decisão da certificação. E aí, o que causa muita estranheza para o produtor rural na certificação por auditoria? O auditor, ele não pode, ele é vedado pela própria norma ISO 19011 de prestar assistência técnica. Então, quando ele chega na propriedade, ele só vai falar se o item está conforme ou não conforme. Ele não pode falar assim, olha, seu Zé, esse item aqui está não conforme. Em vez de você colocar essa placa assim, você tem que colocar uma placa assim. Ele não pode falar para o produtor como que ele vai resolver aquele problema. E isso, na certificação participativa, tem uma troca entre os produtores. Então, às vezes, o produtor se frustra quando vai um auditor lá e ele não fala, ele não pode falar. Então, ele tem só que observar os itens que estão não conformes e relatar isso para o produtor dentro do seu relatório. Que é aí, o que vai acontecer depois da auditoria? O produtor, junto com a sua assistência técnica, se ele tiver, vão tentar resolver aquele item que estava não conforme através de um formulário próprio que a gente chama de formulário de tratamento de não conformidade. E aí, só depois que a gerência recebe esse formulário, é que faz a decisão final da certificação. E aí, depois de analisar os documentos todos que foram enviados, depois da visita de inspeção, do tratamento das não conformidades, tem a reunião, e aí sim o produtor vai ter direito ao certificado de conformidade orgânica por auditoria. Então, é todo um processo e que ele pode ser bastante otimizado e acelerado quando a gente tem a participação da assistência técnica juntamente com a Emater, por exemplo. E aí, eu sempre coloco esse quadrinho aqui nas minhas apresentações, que muita gente tem dúvida entre a certificação SAT e a certificação orgânica. Uma das principais dúvidas que aparece, a certificação SAT é feita coleta de amostras para análise de resíduo. Então, é obrigatório a análise de resíduo na certificação SAT. Aí muita gente fala assim, nossa, mas a certificação orgânica não tem isso. Por que não tem?
Porque a certificação orgânica, ela é regulamentada pelo Ministério da Agricultura. E nas normas do Ministério, a análise de resíduo não é obrigatória. Então, a certificadora faz só em casos de suspeita de contaminação, em casos de denúncias muito graves. Então, não acontece isso. Como o SAT é um protocolo mineiro, a gente tem mais autonomia para definir suas regras, suas normas. E aí, como é um programa sem agrotóxico, o primeiro requisito é que ele tenha uma análise, o produtor tenha uma análise de resíduo negativa para os 5 principais grupos de agrotóxico, né? Outro ponto aí de diferença é que dentro da certificação SAT é exigido um critério de 100% de cumprimento dos itens de verificação na certificação orgânica. Na certificação SAT é exigido apenas 80% de cumprimento dos itens do checklist, e claro que todos os itens obrigatórios têm que estar dentro desses 80%. Então, aí, os 20% restantes são dos itens não obrigatórios. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença entre o SAT e o orgânico, eu acho o SAT uma boa estratégia para quem almeja chegar numa certificação orgânica, para começar a entender a dinâmica, as anotações, todo o processo que é feito, para um dia chegar numa certificação orgânica por auditoria. Então, era isso que eu tinha, assim, é muita coisa para falar, mas eu queria também mais deixar um tempinho para a gente conversar sobre a certificação por auditoria, porque eu sei que tem muitos mitos, muitas verdades, então, acho que esse momento de troca também é importante, tá? Se tiver mais alguma dúvida, a gente vai conversando aqui agora. Vou deixar meu e-mail, esse telefone aqui é o fixo, mas a gente está trabalhando em casa, né, nesse período ainda de pandemia, então, se quiserem fazer contato, por favor, façam por e-mail. Vou parar aqui, que aí eu consigo ver. Cadê vocês? Estão me escutando? Eu tô. Ah, ficou todo mundo caladinho. Obrigado, Zeca. Também tô. Oi, Ju, você tá aqui. Olha, os colegas do CEAPA também, que bom. Samuel, João. João é nosso superintendente lá na Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário. Aí agora eu queria ver se alguém tem alguma dúvida para a gente conversar um pouquinho. Maera, vou puxar o... Na verdade, foi pela introdução, né, que você apresentou alguns dados, eu achei um tanto quanto curioso, quando você mostrou a parte, os dados do mapa sobre número de produtores orgânicos ao longo dos anos, sabe? E a gente vê falar muito do crescimento de 20% ao ano, né, no número de produtores, né? Mas, no entanto, nesses 3 últimos anos, desse gráfico que você mostrou, o crescimento foi bem pequeno, né? Aí eu não consegui entender muito bem, eu acho que tem mais a ver com o cadastramento, não seria isso? O que acontece, Walter? Esse número é muito dinâmico, né? Então, assim, por exemplo, se um produtor não atende, não trata uma não conformidade ou opta por sair daquele programa, não continuar certificado, esse número varia muito. Então, assim, mesmo hoje, se eu consultar a planilha do mapa hoje, consultar a planilha amanhã, mês que vem, vai ter diferença desse número. Então, acho que se deve muito a isso. A tendência é sempre de crescimento, todos os anos a gente vê crescendo, mas nesses últimos 3 anos aí, de 2017, 18 e 19, a gente viu que esse número não variou tanto. Mas pode ter certeza que é em relação a se manter na certificação também. Obrigado. Boa noite, Maiara. Parabéns mais uma vez aí, tá? Assim, muito enriquecedora a sua fala, né? Veio aí fechando também as outras palestras, né, no qual foi falado aí. E aproveitando aí tudo que você falou, Maiara,
Eu acredito também nessa questão de certificação, você também deve ter tido contato com pessoas que com certeza teve a certificação e por algum motivo, você falou de questão de penalidades, né? Como você falou que é algo muito sério, na questão de perda da certificação orgânica por não atender algum quesito. E acontecendo isso, o que, na sua experiência, o que tem, que pode ter na sua experiência aí que possa fazer com que o produtor, né, ou que tem feito, na grande maioria, perdeu a certificação? Qual que é seu nome mesmo? Eu esqueci. José Maria. José Maria. Então, o que que acontece? A gente tem que separar um pouquinho, assim, porque não existe penalidade para o agricultor orgânico, visto que é uma certificação voluntária. Ele só vai ser punido se ele tiver algum, por exemplo, um risco de um resíduo de agrotóxico que foi detectado naquele produto que ele produz. Então, ele não tem uma penalidade, por exemplo, por não tratar uma não conformidade. Ele simplesmente não vai continuar com a sua certificação. Então, isso tem que ser muito bem claro, porque é uma certificação voluntária, né? Então, assim, o que que acontece? Dependendo do tipo de não conformidade, o que eu já vi, por exemplo, dentro do INMA, quando eu estava na gerência, teve um produtora que não tinha eu acho que era fossa séptica, nem era na certificação orgânica isso, não. E aí ela não conseguiu adequar a propriedade para colocar aquela fossa. Então, ela teve uma não conformidade e não conseguiu regulamentar ali e atender o que estava previsto na legislação. Então, ela optou por sair do programa de certificação. Mas não aconteceu nada com ela só não pôde vender aquele produto certificado daquele escopo que ela tinha. Deu para entender? Sim, ficou bem claro. Tá. O que acontece, por exemplo, se tiver algum resíduo de agrotóxico naquele produto, que aí seria sim uma penalidade, ele teria que responder ao Ministério da Agricultura, que é o mesmo, que regulamenta e que fiscaliza a produção orgânica em todo o Brasil. O IMA não fiscaliza a produção orgânica, ele só certifica. E essa norma nova que saiu da rastreabilidade, ela tem alguma interferência, né, nesse trabalho que vocês estão fazendo aí? Então, isso teve uma discussão muito grande aí na CEPORG, o Walter também pode até me ajudar aqui, junto com a Ju está aqui ainda também. O que que acontece? Essa norma de rastreabilidade, pelo nosso entendimento, ela é para a produção convencional, então não seria o caso da certificação orgânica. O que que é o benefício da certificação? Os outros escopos, por exemplo, do Certifica Minas, por exemplo, Certifica Minas Fruta, o café, eles já têm uma rastreabilidade que é exigida pela norma de certificação. Então, eles, quando entrarem em vigor essa legislação, os produtores que são certificados nesses escopos, eles já estão atendendo à norma, porque consegue-se ter toda a trajetória do produto, desde a produção até no mercado consumidor. Para a certificação orgânica, essa norma, não, pelo nosso entendimento, não se aplicaria, seria apenas para produtos que utilizam o manejo convencional. Pode perguntar, Rogério, você levantou a mãozinha aí. Boa noite, Mayara. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à certificação. Por exemplo, eu tenho uma associação aqui na região que ela é certificada. E aí os produtores que são ligados a essa associação, eles acabam sendo certificados também. Só que eles não têm o certificado da propriedade deles. Esse certificado está com a associação. Por exemplo, se eles não podem pegar um produto deles e vender no mercado como orgânico. Eles têm que vender para só a associação que pode vender. Esse processo é isso mesmo? É um tipo diferente de certificação? Então, você sabe qual tipo de certificação que eles têm? Deve ser a de organismo de controle social, né? Porque o SPG também é individual, a certificação, né? Eles trabalham em grupo pelo OPAC, mas cada produtor vai ter direito ao seu certificado ali. Você sabe o tipo? A certificação dele...
Tá cortando muito a tua ligação. A certificação deles não é, é Fair Trade, né? Ah, tá. É uma Aí é outro, certificadora. aí não seria a certificação orgânica dentro dos mecanismos. É outro tipo de certificação. E aí é mais baseada tem outras normas, outro regulamento, então é por isso que eles devem ter um certificado da associação. Com esse certificado, aí eles podem vender como orgânico, e aí quem está associado entra como orgânico, é isso? Não, eles não podem vender. Para se vender como orgânico, ele tem que ter algum tipo três tipos de formas de certificar, que é o organismo de controle social, que é um credenciamento que é feito no Ministério da Agricultura, a certificação participativa e a certificação por auditoria. É a única forma que você pode comercializar o seu produto como orgânico. Então, se ele tiver o Fair Trade, é outro tipo de certificação. Ah, tá. Eu vou tentar entender, porque aqui a gente teve uma questão aqui na região que essa associação pegou e entrou toda no PNAE, sabe? Uhum. Se você quiser, depois a gente pode conversar por e-mail, porque até a própria legislação do orgânico fala que agora pode colocar no produto agroecológico, biodinâmico, então teve esses questionamentos aí, que até a CEPORG, que é a Comissão de Produção Orgânica, está avaliando essa nova permissão de nomenclatura do produto. Então, pode ser um desses casos aí também. Como detalhado, depois eu te mando um e-mail, a gente conversa por e-mail, fica mais porque tranquilo. é difícil de eu te falar assim, se está correto, se não está correto, sem conhecer todo o processo, né? Eu posso estar fazendo uma injustiça aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Nada. Maiara, é o Zeca, beleza? Ei, Zeca. Tranquila? Deixa eu te falar. Hoje o Wagner de Ouro Preto me ligou, né? Para conversar sobre essa questão de certificação, né? E a questão de por auditoria. Eu falei, olha, Wagner, quando eu estava lá em Belo Vale, eu participei de uma certificação dessa por auditoria. Eu falei com ele, era até acho que o Lucas, na época, que era no IMA. Eu falei, eu não lembro de detalhes. Eu lembro que eu usei aquele caderno do plano de manejo, né, que você até apresentou do mapa, e aí os documentos, eu não sei se no próprio caderno do plano de manejo ele já vem os documentos, ou se foi no site do IMA que eu peguei. Eu fiquei com essa dúvida. Mas você colocou ali, o caderno do mapa está valendo ainda, né? O preenchimento dele, né? Isso. O que acontece? O caderno de plano de manejo do mapa, ele é válido, ele é regulamentado. Só que cada certificadora tem essa autonomia de buscar um formulário que se enquadre, que se equipare a esse caderno de plano de manejo do mapa. O IMA tem esse formulário, que é de caracterização da produção orgânica, mas também pode ser utilizado o caderno de plano de manejo. Os documentos, vão estar sempre no requerimento de certificação. Esse caderno de plano de manejo é um dos documentos que consta no checklist do requerimento de certificação. Beleza, valeu, obrigado. Eu até entrei no site do IMA, tem lá, né, certificação / alguma coisa, tem cachaça e orgânico, né? Isso. Ali naquele do orgânico tem todos os documentos, passo a passo, não é isso? Isso, é porque dentro do site, como eu falei lá no começo, é separado a certificação que é acreditada pelo Inmetro, que é a cachaça e o orgânico, do programa Certifica Minas, porque um é regulamentado federalmente, né, e o outro é regulamentado pelo Estado de Minas. Então, eles não podem estar juntos. Valeu, obrigado. É isso então, Mia. Valeu. De nada. Precisando? Acho que ele vai bater lá na porta. Que bom, é isso que a gente quer mesmo, pode bater. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Ô, Maiara, eu tenho dúvida com a questão do SAT. Então, o SAT, ele usa parte da legislação do orgânico ou não?
Como é que é? Como é que foi a ideia do SAT? Isso, acaba, Leila, que ele usa sim. A coordenadora do SAT na CEAP é até a Carla, depois a gente pode até convidá-la para uma conversa também. Ele usa, sim, muitas das coisas da norma do orgânico, foi inspirado na certificação orgânica, visando esse momento de conversão da produção. Só que tem essa ressalva que é permitido o uso de adubo sintético na produção. Então, tem que tomar muito cuidado quando o produtor deseja certificar orgânico, porque ele vai passar um período aí de conversão, dependendo do tipo de cultura, né, se é anual ou perene, que ele não vai poder usar esse adubo sintético na produção, senão pode ter risco de contaminação. Então, quando ele está em transição, né, até chegar orgânico, ele poderia usar o selo do SAT. Sim. Isso que quando eles me perguntam, eu falo isso. Lá, não tem como usar um selo de transição, usa o selo do SAT. Né? Isso. Muitos produtores até já entram no SAT sem usar o adubo sintético, preparando para a agricultura orgânica. E aí, com isso, eles já conseguem agregar um pouco de valor àquele produto. Esse já é um produto diferenciado no mercado, mesmo ele ainda não sendo orgânico. E em outros estados não é usado essa certificação SAT, só não, Minas? Ela é exclusiva de Minas. Inclusive, até muitos produtores de outros estados ligam para a gente querendo essa certificação, mas ela é só para os produtores do estado. Muito obrigada. De nada. Mayara, uma pergunta que eu fiquei curioso. Na hora da auditoria, o fiscal, a pessoa, né, da certificadora, no caso do IMA, por exemplo, ele chega na propriedade, começa a fazer as anotações, ele não pode falar nada para o produtor durante essa visita sobre a avaliação dele? Não, ele fala os itens conformes e os itens não conformes. E é sempre o auditor. A gente não usa esse termo de fiscal na certificação, Walter, até para não confundir com a atividade que o IMA faz. Então, não, entendi. É só como se fosse a mesma questão que o inspetor, o auditor do IBD vai fazer na propriedade, vai o auditor do IMA. Então, ele vai verificar, ele até conversa com o produtor, né? Não fica essa coisa tão fria. Mas tudo que ele vai ver, ele vai anotando como conforme e não conforme. No final da auditoria, ele senta com o produtor e apresenta aquele relatório do que foi detectado como conforme ou não conforme. E ele só não vai explicar para o produtor como que aquele item não conforme vai ser tratado para ficar de acordo com o que pede a legislação. Então tá, é isso que eu queria saber, se já tinha um planejamento da gestão, da melhoria da gestão. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Isso é muito ruim, porque assim, o produtor fica achando até que é má vontade da gente. Pois é. Sabe, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente que avalia aquilo, que verifica, que faz a inspeção, é muito antiético você avaliar aquilo que você está orientando como que vai resolver, né? Então, fica meio parcial a decisão. Então, a gente, para manter a imparcialidade do processo, conforme a norma ISO, a gente não pode orientar o produtor. Eu lembro até nas palestras, muitos dos produtores perguntavam como que faz para que a análise de água tinha dado coliforme, o que ele fazia, me perguntando, e eu não podia, né, quando eu era coordenadora lá no IMA, dar informação do que fazer para resolver aquele problema do coliforme, porque aí eu estou prestando uma assistência técnica para o produtor. Quem levantou a mão aí? Teve mais uma mãozinha. Ô, Mayara, novamente, José Maria. Aqui na região, eu tenho um contato com a produtora, que ela é certificada pelo IBD, e ela sempre faz divulgação do selo do IBD nas redes, informando, né, o órgão que fez a certificação dela. E, mais ou menos umas 2 semanas atrás,
uma parceira dela foi fazer uma divulgação e colocou que ela era certificada e colocou o selo orgânico do Brasil. E ela me ligou desesperada, querendo saber qual que é, se a menina não estava, tipo, diminuindo o produto dela, por em vez de falar que ele era certificado pelo IBD, estava falando que ele era certificado pelo Orgânico do Brasil. Existe alguma obrigatoriedade? Qual selo usar? Como que funciona isso? Sim, tem o selo do Cisorg, aquele selo verdinho, Zé Maria, que fala produto orgânico, ele é obrigatório para todo produto que é certificado pelo sistema participativo ou pela certificação por auditoria. Então, qualquer um desses dois tipos de mecanismo tem que conter no produto esse selo. O selo da certificadora, ele não é obrigatório, então, se o produtor não quiser colocar o selo da certificadora, tudo bem, mas o selo da identificação do produto orgânico pelo sistema de produção orgânica brasileiro, né, o CISOG, ele tem que estar no produto. E ele tem que estar no produto. Então, quando coloca em banner, em faixas, isso tudo aí tem que ser consultado o Ministério da Agricultura e a certificadora que você participa. Então, quando eu falo certificadora, a OPAC também é uma certificadora. Então, tem que consultar a OPAC ou a certificadora particular qual que é o procedimento para utilizar aquele selo. Então, o selo da certificadora, né, não sobrepõe, não substitui o selo orgânico do Brasil. Não, não pode, isso aí é proibido. Na verdade, o selo da certificadora não quer dizer nada, é um selo de uma empresa que está prestando um serviço para você, né? O que vai definir o mecanismo de certificação que você tem é o selo do CISORG. Muito obrigado, Mayara. Nada. Gil tinha levantado a mão, abaixou, mas tem mais alguma dúvida? Pode falar, quem levantou a mãozinha aí. É o Rogério, Mayara. Só mais uma dúvida. Eu, como estou iniciando esse processo, eu não tenho ainda, eu tenho só o cartão do produtor rural de 6 meses que eu estou atuando aí, e ainda não tenho movimentação. Eu estou aprendendo, estou fazendo os experimentos, então eu não tenho DARP, eu não tenho essa documentação toda que precisa aí, que a Emater fornece para a gente depois de um tempo que a gente começa a emitir nota fiscal, tudo. Eu consigo participar desse programa do SAT sem essa documentação? Sim, você precisa ter para. Aí você vai ter um custo da certificação, Rogério, que quando você não tem a DAP é de, acho que está hoje mais ou menos R$ 400, porque depende muito da unidade, né, do estado, mas está em torno de R$ 400. E no SAT é realizada apenas uma auditoria no ano. Então, assim, tem o requerimento do SAT também no site. Eu não sei todos, porque não sou eu que sou a coordenadora, né? A Carla, na SEAPA. Mas, assim, praticamente é os documentos de identificação do produtor, identidade, CPF, escritura da propriedade ou contrato de arrendamento, se for o caso, análise de água e os documentos ambientais. Praticamente é isso ali, a declaração de não passível de licenciamento ambiental, quando é agricultor familiar, né, propriedade menor, e questão da regulamentação da água também, se é uso insignificante, se tem outorga, qual que é o documento ali ambiental. Mas, basicamente, no SAT são esses documentos que precisa. Tá ótimo, obrigado. Nada. Mais alguém? Acho que não tem mais dúvida, então.
Bom, então a gente pode, acho que, encerrar, né? Agradecer muito a Maiara, né? Essa didático demais, né? Essa coisa também dela ter experiência e eu acho que isso é que dá a diferença, né? Do técnico que simplesmente reproduz normas e o técnico que vivencia, né? Vivenciou, né? A questão do produtor. Acho que isso é uma riqueza, né? Que eu acredito muito que tem a ver com a pessoa, né, em si, né, que está ali, né, vivenciando e transmitindo. Então, eu acho que nós todos ganhamos muito por essa perspectiva, né, que a Maiara traz para essa questão das normas, né, que realmente são necessárias, né, e nem sempre são agradáveis, né, para todo mundo, né, e até a questão do nome fiscal, né, realmente não é essa praia da Maiara, né? Acho que é isso mesmo que tem que acontecer, né? Essa perspectiva orgânica, agroecológica, ela tem que humanizar as relações, né? E acho que é importante essa perspectiva nesse âmbito, né, da legislação, cada vez mais olhar, né, para o produtor, para a produtora, né, dos agricultores em geral, para que eles sejam realmente tratados não como uma peça de uma engrenagem de um agronegócio, né, que não tem cara nem coração, mas realmente de famílias que querem transitar, né, para um sistema mais harmônico, né, mais que dê valor realmente ao produto e ao trabalho, né. Então, parabéns, obrigado, Maiara. Obrigada, Walter, obrigada, Leila, eu que agradeço. Como eu falei no começo, para mim, sou eterna membro aí do Grupo Guaí, estou sempre à disposição que vocês precisarem e que a gente possa sempre caminhar juntos, né? Muito obrigada, Maiara. Um grande abraço a todos e todas. Obrigada, boa noite, gente.